Os Estados Unidos acabaram de intervir diretamente no setor de petróleo da Venezuela. E assim, não estamos falando de sanções, de diplomacia. Não. A coisa foi física. Captura do presidente, Nicolás Maduro, controle de portos, de terminais. É uma daquelas notícias que realmente param o mundo. Com certeza. E, claro, quando algo dessa magnitude acontece, a reação imediata do mercado é de uma apreensão enorme. Aqui no Brasil, isso vira logo uma pergunta, né? Sim. O que significa para a Petrobras? Exato. O que isso significa para a Petrobras? O fantasma de um concorrente gigante voltando ao jogo assusta. Mas assim, a primeira reação nem sempre é a mais correta. Acho que a gente precisa analisar isso com mais calma. Exatamente, porque a história tem várias camadas, né? Para entender o impacto real, primeiro a gente precisa, dimensionar a Venezuela hoje. O que ela representa. Certo. E depois, talvez o mais importante, é decifrar as forças que essa intervenção que ela coloca em movimento, porque elas apontam para direções diferentes. Nosso objetivo aqui é separar o ruído da manchete do que afeta de fato os fundamentos. Ok, vamos começar por aí, então. Isso é uma coisa que me deixa um pouco confusa. A produção da Venezuela hoje é quase irrelevante, né? Produzem muito pouco. Muito pouco. Então, por que o mercado ainda dá um pulo toda vez que acontece algo por lá? É só uma memória do gigante que eles já foram ou tem algo mais prático em jogo? A resposta está literalmente embaixo da terra. O potencial geológico da Venezuela é algo fora de série. O país detém as maiores reservas provadas de petróleo do mundo. As maiores. As maiores. Estamos falando de cerca de 300 bilhões de barris. 300 bilhões? Só pra gente ter uma noção da escala, isso abasteceria um mundo por quanto tempo? Pelo consumo total, daria para quase uma década. É mais do que a Arábia Saudita tem, mais do que o Irã. É um volume colossal de óleo que, por enquanto, está praticamente trancado no subsolo. Uau! E tem um detalhe técnico que é crucial para entender a geopolítica da coisa. Que seria? Grande parte desse petróleo é pesado, ou extra pesado. Ah, não é qualquer refinaria que processa. Exato. E, por uma coincidência da geologia e da engenharia, ele é o parceiro ideal para as refinarias complexas do Golfo do México, nos Estados Unidos. Historicamente, eles eram fornecedores naturais, havia uma simbiose ali. Entendi. Um encaixe quase perfeito que se desfez. Mas então, o que deu tão errado? É o clássico paradoxo, né? Um país sentado numa fortuna, mas que não consegue aproveitar. Foi uma tempestade perfeita de problemas internos, construída ao longo de décadas. Uma combinação, assim, tóxica de má gestão crônica na PDVSA, a estatal deles. Certa. Corrupção endêmica que drenou os recursos e o uso da empresa como um caixa eletrônico para fins políticos. A companhia, que já foi um orgulho, foi sendo sucateada. E as sanções internacionais entraram nessa conta também, imagino. Com certeza. Foram um golpe final. Estrangularam o acesso a capital, a tecnologia, a mercados. E aí, acelerou o colapso. O resultado é esse que a gente vê hoje. Exato. Hoje, apesar das reservas gigantescas, a Venezuela responde por menos de 1% da oferta global. E esse dado é fundamental, porque explica por que o impacto imediato dessa intervenção militar nos preços foi mais contido. O mercado já não contava com esse óleo há muito tempo. Certo, então o cenário é de um gigante adormecido. Mas o que me parece um paradoxo é a reação do mercado de preços. Uma intervenção militar num país da OPEP deveria fazer o preço do petróleo disparar, certo? É o risco geopolítico na veia. Deveria, mas não é bem isso que a gente está vendo. A reação está meio mista. Um fascinante aqui é que temos exatamente duas forças opostas e poderosas atuando ao mesmo tempo. E o mercado está tentando decidir qual delas vai prevalecer. Quais são elas? A primeira força é de curto prazo, que é exatamente essa que você mencionou. O risco geopolítico. Qualquer conflito, bloqueio de portos, apreensão de navios, tudo isso gera incerteza e tende a jogar os preços para cima. É o prêmio de risco que entra na conta. Perfeito. Só que tem a segunda força, a de médio prazo, que está ligada à intenção por trás da intervenção. A sinalização que vem de Washington não é de simplesmente desestabilizar. Não. Pelo contrário, o plano parece ser uma reconfiguração completa do setor. Já se fala abertamente em criar um ambiente seguro para as grandes operadoras internacionais, as majors, voltarem a investir pesado ali.
Espera aí, então a aposta dos americanos não é bagunçar, é arrumar a casa para que o óleo volte a fluir. Isso muda completamente a perspectiva. Muda tudo. Porque se esse plano avançar, o jogo vira. Não estamos mais falando de interrupção, mas sim de adição de oferta. Mais petróleo no mercado. Muito mais. As estimativas falam que, com investimentos na casa de 100 bilhões de dólares, a Venezuela poderia adicionar de 1 a 2 milhões de barris por dia ao mercado no horizonte de 12 a 24 meses. Nossa. E o mercado financeiro, que vive de antecipar o futuro, já começa a colocar isso na conta. Então, na prática, temos o medo do tiro no curto prazo contra a expectativa de mais oferta no médio prazo. E essa expectativa de mais barris no futuro acaba segurando os preços hoje, mesmo com tanques na rua. Exatamente. O mercado olha para um futuro onde a oferta pode ser mais abundante. Seja pela Venezuela, pela Guiana, que está crescendo muito, o resultado é esse comportamento estranho. Picos de volatilidade agora, mas uma pressão que pode ser para baixo no médio prazo. Ok, entendi a dinâmica global. Agora, vamos trazer a discussão para casa. Como essa onda chega na praia da Petrobras? Ela é atingida em cheio, de raspão ou nem sente o balanço? Existem alguns pontos de contato que precisam de atenção. O mais direto é a concorrência no mercado de óleos mais pesados. Que a Petrobras também exporta. Também exporta. Se a Venezuela voltar com força total para as refinarias do Golfo do México, o espaço para o produto brasileiro pode diminuir. Pera aí, só para eu entender o impacto prático disso. Isso significa que o petróleo brasileiro teria que ser vendido com um desconto maior para competir? Provavelmente. Haveria uma pressão nos preços, o que afeta a rentabilidade, e a Petrobras precisaria ser ainda mais ágil para redirecionar volumes, talvez para a Ásia. Mas esse é só um efeito. Tem mais. Tem um efeito mais amplo. Um cenário de maior oferta tende a comprimir as margens de todo mundo. E, finalmente, tem o fator do risco país. A tal da instabilidade na vizinhança. Exato. Tensões na América Latina aumentam a percepção de risco da região como um todo, o capital estrangeiro fica mais medroso, o prêmio de risco para investir no Brasil aumenta. E nesse ponto, a Petrobras, por ser estatal, acaba sendo mais sensível, né? Precisamente. O carimbo de estatal pesa mais. O mercado não analisa só o custo de extração. Ele analisa o risco de o governo usar a empresa para fins que não sejam gerar valor. E, sabe, isso me leva a uma provocação. Qual? Um exercício de honestidade intelectual. Se a gente olhar a história recente, quais foram os momentos em que a Petrobras mais destruiu o valor? Entendi a provocação. Raramente teve a ver com uma queda brusca no preço do barril ou com um novo concorrente. Exatamente. Os maiores problemas vieram de dentro de casa. Vieram de dentro. Não foi por falta de reservas, o pré-sal está aí para provar. Não foi por incapacidade técnica. Os grandes momentos de destruição de valor da Petrobras vieram quase que invariavelmente da política interna. Você fala do controle artificial de preços de combustíveis, que no passado gerou prejuízos absurdos. Exato. E das decisões de investimento guiadas mais por interesses políticos do que por lógica econômica. O represamento de preços que transferiu bilhões da empresa para o consumidor, os investimentos em refinarias que nunca deram o retorno esperado. Sem falar nos escândalos de corrupção. E os escândalos de corrupção que, além do prejuízo financeiro, destruíram a confiança e levaram o endividamento a níveis alarmantes. Esse padrão, infelizmente, é histórico. É incrível pensar nisso. O mercado todo olhando para navios e sanções no Caribe, e o verdadeiro risco estrutural para a Petrobras está, na verdade, a quilômetros de distância, em Brasília. Essa é a ironia da situação. O risco doméstico é o verdadeiro risco estrutural da Petrobras. E ele é cíclico. Ele ressurge com força sempre que o preço do petróleo sobe e a empresa começa a gerar muito caixa. É quando a pressão política aumenta. Aumenta muito. A pressão para usar a companhia como instrumento de política pública, seja para segurar a inflação, seja para direcionar investimento, volta com tudo. O barril que entra ou sai da Venezuela pode gerar volatilidade, mas não é isso que define o sucesso da empresa no longo prazo. Entendi a lógica, mas será que a gente não está subestimando o risco externo? Uma mudança estrutural na oferta, com milhões de barris venezuelanos voltando, não poderia sim afetar a rentabilidade da Petrobras, independentemente da política? É um ponto válido, não dá para ignorar. Uma queda estrutural do preço do petróleo para, sei lá, 50, 60 dólares o barril, afetaria todo mundo.
A Petrobras não seria exceção. A questão é de magnitude e controle. Como assim? A gestão da empresa tem pouquíssimo controle sobre o preço do Brent, mas tem, ou deveria ter, total controle sobre como aloca seu capital e sua política de preços. A história mostra que os erros internos foram muito mais destrutivos que os choques externos. A empresa já navegou bem com petróleo a $40 e já se afundou em dívidas com petróleo a mais de 100. Faz todo sentido. E olhando por essa ótica, o episódio da Venezuela acaba servindo como um grande lembrete da importância da estratégia de longo prazo da própria Petrobras. Perfeito. O evento reforça a urgência das prioridades estratégicas da companhia. A prioridade número 1 é continuar encontrando mais petróleo. O pré-sal é uma bênção, mas ele tem um fim. Acelerar a reposição de reservas é questão de sobrevivência. E é aí que entra toda a discussão sobre novas fronteiras, como a margem equatorial, que é vista como o próximo grande potencial, mas vem com todo um debate ambiental e regulatório. Exatamente. A exploração de novas fronteiras é o que pode garantir um novo vetor de crescimento. E junto a isso, vem a terceira prioridade, a diversificação internacional. Ter ativos fora do Brasil. Sim, em outras geografias, como na costa da África, por exemplo. Isso não deve ser visto como um capricho. Vira uma estratégia de gestão de risco, basicamente. Uma forma de não colocar todos os ovos na mesma cesta, especialmente se essa cesta está numa região politicamente volátil. É uma estratégia de sobrevivência. Dilui o risco geográfico e o risco político. Garante acesso a outras bacias e a outros mercados. Em um setor que é cada vez mais competitivo e, como a gente está vendo, politizado, essa diversificação é um pilar de resiliência. Resumindo a nossa conversa, então, a intervenção na Venezuela, por mais bombástica que seja, funciona muito mais como um catalisador de incerteza no mercado do que como um fator que, por si só, destrói valor para a Petrobras. Exato. Gera ruído, exige atenção, mas não muda a tese central sobre a companhia, que continua sendo dependente da sua própria governança. É a conclusão perfeita. A lição para quem investe é separar os dois horizontes. A geopolítica gera as manchetes, o ruído, a turbulência de curto prazo. Mas são os fundamentos da empresa, disciplina de capital e, acima de tudo, a governança que criam ou destroem valor no longo prazo. Conseguir separar o sinal do ruído é o que diferencia uma reação impulsiva de uma decisão de investimento bem fundamentada. Fica aqui uma reflexão. À medida que o mundo avança na transição energética, o aumento do risco político na exploração de petróleo tradicional torna empresas estatais, como a Petrobras, mais ou menos vulneráveis em comparação com suas concorrentes privadas internacionais? A grande questão que paira no ar é: onde é que está o verdadeiro risco para a companhia? Ele vem de fora, com essa reconfiguração geopolítica toda, ou o perigo continua sendo o de sempre aqui dentro de casa? Para mim, o perigo real e imediato vem de fora. Veja bem, eu até entendo a preocupação, mas será que essa premissa não ignora completamente o histórico da Petrobras? Quantas vezes a empresa perdeu valor por causa de eventos externos, assim, em comparação com as decisões tomadas em Brasília? Eu acho que o verdadeiro calcanhar de Aquiles da Petrobras sempre foi e, assim, continua sendo doméstico. Mas o que está acontecendo na Venezuela não é um ruído qualquer. Estamos falando de um player com 300 bilhões de barris, as maiores reservas do mundo. Há um plano americano de injetar 100 bilhões de dólares para reerguer essa infraestrutura. Isso pode, em 1 ou 2 anos, mudar o jogo completamente. É como se um concorrente adormecido, sabe, do tamanho da Arábia Saudita, estivesse acordando na nossa vizinhança, pronto para disputar o mesmo mercado que nós, especialmente o de óleo pesado no Golfo do México. Eu vejo por um ângulo um pouco diferente. Esse gigante que você descreve hoje representa menos de 1% da oferta global de petróleo. Para se ter uma ideia, isso é menos que um soluço na produção da OPEP. O mercado hoje mal piscaria. O que me parece é que o risco venezuelano é mais um catalisador de incerteza do que um fator real de destruição de valor. A história já nos mostrou que os bilhões perdidos pelos acionistas vieram de uma canetada em Brasília, né?
controle de preços, investimentos políticos. A gente já viu esse filme. Ok, eu concordo que o histórico interno pesa, claro, mas subestimar o retorno da Venezuela é um erro crasso. Não é uma ameaça hipotética, sabe? É uma reconfiguração estrutural que pode espremer o nosso espaço. Mesmo que leve 24 meses, o mercado se antecipa a esses movimentos. A instabilidade prolongada na América Latina já eleva o prêmio de risco, ou seja, o custo extra que os investidores cobram para aplicar o dinheiro aqui. Isso afeta a Petrobras diretamente. Mas em quanto tempo? Essa é a questão. Estamos falando de um talvez daqui a 2 anos e um talvez muito incerto que depende de eleições, de acordos. Enquanto isso, o risco de uma intervenção na política de preços da Petrobras pode acontecer amanhã. A urgência é outra. O mercado reage com muito mais pânico a um boato sobre a política de dividendos do que a qualquer relatório sobre a produção venezuelana. A escala de tempo é diferente. Mas aí você está olhando para a empresa como se ela fosse uma ilha. Como uma estatal, ela é um para-raios para a volatilidade geopolítica. Quando a percepção de risco sobre a América Latina piora, o capital estrangeiro foge de ativos como a Petrobras, não importa se a governança interna está impecável ou não. O ambiente externo define o campo de jogo. Eu discordo. O fato de ser estatal é justamente o que amplifica o risco interno, não o externo. O que realmente define se o investimento na Petrobras faz sentido no longo prazo é como o governo controlador decide usar a companhia. É a disciplina de capital, a estratégia de alocação de recursos, a independência da gestão, é isso que cria ou destrói valor. A geopolítica gera manchetes, mas a política interna é o que move o ponteiro de verdade. Não estou convencido de que o preço do barril que sai da Venezuela seja mais importante do que a decisão de investimento que sai de uma sala em Brasília. Para resumir minha posição, então, a movimentação na Venezuela não é apenas mais uma notícia. É uma mudança tectônica no cenário energético das Américas. A concorrência potencial e a instabilidade regional são ameaças externas concretas que afetam a competitividade da Petrobras de uma forma que não pode ser ignorada. E, para mim, embora o cenário externo mereça sim atenção, a história é um guia muito claro. Os maiores e mais destrutivos riscos para a Petrobras nascem e morrem dentro do Brasil. A governança e a interferência política são os fatores que realmente vão ditar o futuro da empresa, muito mais do que qualquer evento geopolítico. Há os ruídos de curto prazo das tendências estruturais, né? E talvez a grande conclusão seja que, para uma empresa como a Petrobras, a verdadeira resiliência não vem apenas de se proteger de um concorrente externo ou de um decreto interno, mas de uma estratégia sólida que consiga navegar nesses dois mundos ao mesmo tempo. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.